justiça, tua paz, tua bondade, teu cuidado, em teu querer. Prostrado aos teus pés, te dou tudo de mim. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Te quero, te busco, te amo mais que tudo. Mais que tudo, mais que tudo, mais que tudo. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por isso, meu irmão. Uma das maiores motivações que a gente tem para louvar o nome do Senhor é a graça dele. Porque a graça do Senhor é que nos faz louvar. A graça do Senhor é que nos faz cantar. A graça do Senhor é que nos faz prostrar diante dele como nós cantamos agora. Esse favor imerecido que um dia te alcançou. Essa graça que fez de nós, gente que nem era um povo, fez de nós não só um povo, como fez de nós uma geração que louva e adora o nome do Senhor. Amém, queridos? Bendito seja Deus.
sabia que o povo de Deus não louva para? O povo de Deus louva por quê? Já prestou atenção nisso na Bíblia? O povo de Deus não louva para que alguma coisa aconteça. O povo de Deus não louva para que fique melhor. O povo de Deus não louva para que. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus louva por quê? E o porquê é bem simples. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Confiados nisso, gente, que agora a gente vai fazer um ato de fé, que ao mesmo tempo é um ato de profunda gratidão ao Senhor. De render graças ao Senhor não apenas com os lábios, mas também com o nosso coração. Que é o ato de entregarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje é o domingo tão esperado e tão feliz da gente fazer isso na presença do Senhor. Eu quero convidar você que, com desprendimento, com fé, com gratidão, com júbilo no seu coração, possa louvar ao Senhor não para quê, mas por quê. Nós não viremos aqui trazer os nossos dízimos para que alguma coisa me aconteça, ou para que alguma coisa não me aconteça. Nós viremos aqui trazer os nossos dízimos por quê? Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje que é o último domingo do mês, nós vamos consagrar ao Senhor o nosso jarro de oração, nessa mesma perspectiva de gratidão a Deus. Porque o povo de Deus é um povo que crê. Quando coloca a sua oração diante do Senhor, descansa nele. Então, com gratidão a Deus, nós vamos apresentar esses pedidos diante do Senhor, motivos de gratidão também que temos aqui, e os dízimos que agora nós recebemos. Feche os seus olhos mais uma vez, coloque a sua vida na presença do Pai em oração. Senhor,
Nós queremos te render graças de todo o nosso coração, porque o Senhor verdadeiramente é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Receba, Deus, a gratidão e o louvor do teu povo nesta manhã, através desses cânticos, das nossas palmas, das mãos levantadas. Receba também a nossa gratidão através dos dízimos e ofertas que foram levantados. E receba também, ó Pai, esses pedidos de oração diante do teu trono de graça e de misericórdia, Senhor. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, é que nós apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Porque o Senhor sabe, ó Pai, muito mais do que aquilo que aqui está escrito. O Senhor conhece corações, vidas, mentes. Nós pedimos ao Senhor que leve o socorro necessário, Pai. Como médico dos médicos, ó Deus, para aquele que está enfermo, Pai. Seja do corpo, seja das emoções, seja nos seus relacionamentos. Sendo, ó Deus, o provedor para aquele que tem passado necessidades e aflições na sua vida financeira. Sendo, ó Deus, o abrigo para aquele que se encontra desempregado. Sendo, ó Deus querido, o sustento e o amparo para aquele que se encontra aflito, abatido. Sendo, ó Deus, a esperança para aquele que se encontra deprimido e depressivo. Sendo, ó Deus, o riso para aquele que apenas derrama lágrimas. Que seja, ó Deus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, presente nas nossas vidas, teus servos. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus queridos. Meus irmãos, quero apenas lembrá-los, mais uma vez, aos casais que ainda não tiveram a oportunidade de fazer a sua inscrição para o nosso primeiro encontro, que acontecerá em junho do ano que vem. A data já foi mudada, nós já avisamos a igreja. Você tem a oportunidade hoje ainda, ali no salão de convivência, fazer a sua inscrição, já começar o seu pagamento, para que você venha participar com a gente também nesse tempo tão gostoso e desafiador, tá bom? Hoje, depois do culto, nós teremos a escola acontecendo normalmente, não vá para casa tão depressa, mas fique um pouco mais para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Os irmãos devem ter acompanhado aí no boletim a notícia de que o Conselho nomeou uma comissão administrativa para cuidar lá da nossa chácara. E esta comissão já está trabalhando, já está atuando. E uma das primeiras iniciativas é essa que eu tenho aqui nas minhas mãos, de promover uma pizza para que a igreja possa comprar, participando assim de uma campanha que levantará um recurso inicial para algumas melhorias que são praticamente urgentes, que precisam ser feitas lá na nossa chácara. Então você pode procurar a Anéia, a Suzy, Samuel, para adquirir uma pizza e assim você ajudar também nesta campanha, tá bom? Nós estamos a uma semana das eleições, meus queridos, e deixa eu dizer uma coisa importante aqui antes de colocar o vídeo do Vote Bem. É muito comum nessa época que candidatos designem seus funcionários, as pessoas que trabalham com ele lá, para fazer uma espécie de boca de urna, de uma panfletagem nas igrejas. Isso de maneira muito desagradável aconteceu aqui na nossa igreja também domingo passado, no culto da noite, né? Então nós queremos deixar aqui claro, aberto, como é do conhecimento já da maioria dos irmãos, já sabem como isso funciona. É claro que isso não tem qualquer autorização da igreja. É claro que nós tomamos as providências, conversamos com essas pessoas para que nos ajudassem, não permanecendo praticamente dentro da nossa igreja, entregando os famosos santinhos de candidatos que muitas vezes nós nem conhecemos, eu muito menos, por chegar na cidade há tão pouco tempo. E ainda que conhecêssemos, não faz parte do procedimento da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, não é? Dar esse tipo de apoio a candidatos em qualquer pleito eleitoral. Então os irmãos domingo passado talvez tenham visto isso, não sei se hoje, agora de manhã aconteceu, talvez à noite aconteça novamente, porque a eleição está aí a semana que vem, mas apenas deixar bem claro que isso não, evidente que não tem nenhuma autorização da igreja para que aconteça, e que nós também tomamos as providências devidas para que parasse de imediato a semana passada. Então pedimos apenas aos irmãos que compreendam e que durante essa semana continuem orando pela eleição da semana que vem. Por falar nela, o último vídeo do Vote Bem, nós vamos compartilhar com vocês agora. Vote Bem.
Em alguns dias, você terá a oportunidade de mais uma vez exercer o seu direito democrático. E então, você se sente preparado para escolher seus deputados, senadores, governador e até mesmo presidente da República? Faço essa pergunta a você porque o povo brasileiro, conhecido como um povo esperançoso, como um povo de muita esperança, tem se sentido nesses últimos anos completamente afetado justamente nesta área, a esperança. Você tem esperança no Brasil? Você tem esperança que de fato alguma coisa pode ser diferente a partir dessas eleições? Pois eu tenho um recado para você nesta hora. Eu gostaria que você levasse em consideração o fato de que todas as vezes em que depositamos a nossa esperança em homens, em candidatos, nós corremos um grande risco de sermos frustrados e ficarmos decepcionados. No entanto, quando a nossa esperança está consolidada em Jesus Cristo, nós podemos ter a plena certeza de que não nos decepcionaremos. A Bíblia nos ensina que a esperança é a âncora da alma. A esperança pode até ser a última a morrer se ela for apenas um conceito político, mas a esperança jamais morrerá para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Por isso, ao dar o seu voto nas próximas eleições, coloque toda a sua esperança em Deus, a verdadeira solução para o nosso país. Nas próximas eleições, vote bem. Meus queridos, muito se fala da esperança do povo brasileiro, mas o que a gente nota é que com o passar dos anos e cada eleição que se passa, a esperança parece que sai um pouquinho mais esfolada. Mas é isso. Enquanto esperança for um conceito político e eleitoral, irmãos, ela vai continuar se esfolando e nos esfolando. Mas quando a esperança for resgatada no sentido bíblico, ela jamais morrerá, porque a esperança é a âncora da alma. Então, em nome de Jesus, ore durante essa semana e participe das eleições do domingo que vem com esperança, não em homens, mas com esperança no Senhor. E aí, vote bem. Ok? Uma última urgência que chegou aqui de última hora é o seguinte. O pessoal aqui do plantão de vendas aqui na diagonal da igreja, eles cederam gentilmente para a gente fazer uso do estacionamento deles no culto da noite. Tá bom? Porque de manhã o plantão é aberto. Então pedimos aos irmãos também que não parem os seus carros ali no plantão de vendas. A não ser que depois do culto você vai comprar um apartamento, né? Mas do contrário, à noite está disponível, mas de manhã não. Tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 3, irmãos. Nós estamos falando aqui, durante esse mês de setembro, sobre esse tema, esgotamento. A vida sem make e sem filtro. A vida como ela é. Porque o esgotamento nos coloca realmente nesta condição de lidarmos com a nossa vida como ela é, como ela está de fato. Eu quero louvar a Deus pela sua presença aqui nesses domingos todos, por você ter convidado outras pessoas, pelas pessoas que têm assistido também pela internet, porque eu tenho ouvido testemunhos que Deus tem falado ao coração de muitas pessoas também. E nós já estamos caminhando então para o final desta série. E aí, como habitualmente eu faço aqui, eu gostaria de recomendar para vocês a leitura de um livro que fala precisamente sobre o tema que vamos tratar nesta manhã, que é o tema da depressão. O livro é esse daqui. A imagem que eu encontrei está um pouquinho clara, mas talvez dê para você ver. É um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Não se assustem com o título, né? De um autor chamado Andrew Solomon. É um livro excelente que trata a depressão como realmente ela precisa ser tratada. Apenas para os irmãos terem uma referência, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele não tem um livro especificamente que ele trabalha sobre depressão. Ele tem vários. Ladrões da Alegria, Morte na Panela, enfim. Ele tem vários livros onde ele aborda o assunto depressão. E ele mesmo, nas suas palestras, nas suas pregações, ele mesmo reconhece que esse livro foi muito importante para ele na construção das mensagens que ele fez, que passaram pelo tema da depressão. Tá? Então fica aqui indicado para você. Não é um livro publicado por editora evangélica, mas é um livro muito recomendado, ganhou muitos prêmios nos Estados Unidos, e é um livro completo mesmo a respeito desse assunto da depressão, abordando em todas as áreas. Então, como de vez em quando eu gosto de sugerir algumas coisas para vocês, a sugestão desse domingo é essa, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Por quê? Primeiro porque o capítulo 19 do livro de Reis é um texto, assim, um capítulo extremamente simples. Vou falar para vocês o que é o capítulo 19. Elias vai para a caverna e se esconde porque ele estava com medo da ameaça de Jezabel. O capítulo 19 é isso.
Não é simples? Não tem história mais simples do que essa para contarmos para os nossos filhos, por exemplo. Um homem estava com muito medo e se escondeu numa caverna e depois ele saiu da caverna. No entanto, queridos, é um texto extremamente complexo. Por quê? O que há de complexo num homem que tem medo e se esconde numa caverna? Qual que é a complexidade disso? A complexidade não está no capítulo 19 em si. A complexidade, queridos, está naquilo que nós pregamos até domingo passado. Até domingo passado nós falávamos a respeito de um Elias que enfrentou 850 profetas de uma vez só. Nós falávamos de um Elias que desafiou os profetas de Baal. Nós falávamos de um Elias que chegou na presença de Acabe e falou aquilo que o rei precisaria ouvir. Nós falávamos de um Elias que disse que não iria chover e Deus honra a palavra do profeta e de fato não choveu. Nós falávamos de um Elias extremamente intrépido e eloquente nas suas palavras e atitudes. E o complexo do texto é justamente isso. Como um homem como esse, com tanta coragem, ousadia, unção, intrepidez, um homem reconhecido claramente como um homem de Deus, mas que agora no capítulo 19 simplesmente se esconde. Um homem que havia passado pelo vale da decisão. Como, aliás, eu espero que muitos de nós aqui nessa semana tenhamos aproveitado as oportunidades do vale da decisão que nós falamos na semana passada. E aí eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem, porque eu creio que Deus tem algo muito importante para falar ao seu coração, porque muitas vezes nós nos vemos como Elias. Começamos a nossa semana enfrentando 850 profetas, mas terminamos escondidos numa caverna. Acordamos de manhã dispostos a enfrentarmos o rei Acabe, mas quando chega o final do dia, o desejo que nós temos é de nos escondermos. Quantas vezes nos vimos assim? Começamos a nossa vida e no vigor da nossa juventude, enfrentamos e vencemos 850 profetas. Mas conforme a nossa vida vai passando, o cansaço vai tomando conta de nós, e aí nós nos vemos escondidos também numa caverna. Agora tem um detalhe muito importante para dizer para você, até em razão da Assembleia. Hoje nós teremos 2 cultos diferentes. Então eu vou pregar uma parte da mensagem agora de manhã, e a outra parte da mensagem vai ficar para hoje à noite. Então com isso você tem a possibilidade de voltar na noite, porque o culto será diferente, toda a liturgia será diferente. Mas se ainda assim você disser, puxa vida, eu não poderei vir à noite, você pode assistir pela internet, de onde você estiver. Mas eu não poderei porque eu tenho um compromisso bem naquela hora. A partir de amanhã, estará disponibilizado lá no site da igreja. E aí você assiste amanhã. Mas o importante é que você assista. O que eu não posso, irmãos, é deixar de falar o que eu preciso falar nesse domingo, por causa do tempo. Então a gente vai dividir, tá bom? Uma parte agora de manhã, uma parte de noite, tá bom? Então é primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 a 3, agora de manhã. Diz assim a palavra. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles, se referindo evidentemente aos profetas de Baal e aos profetas de postes ídolos. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali em Berseba deixou o seu moço. Vamos orar mais uma vez? Coloque a sua vida na presença de Deus em oração. Você já se viu ameaçado pela depressão? Você conhece alguém que tem sofrido com depressão ou que sofreu duramente depressão? Em algum momento da sua vida você já lidou com a depressão? Quando, como Andrew Solomon diz, o demônio do meio-dia que faz o nosso meio-dia se tornar escuro. Se você já passou por isso ou conviveu muito de perto com alguém que já passou, você sabe do que eu estou falando. E para essa enfermidade chamada depressão, nós temos um médico chamado Jesus. E Ele está aqui nesta manhã.
E Ele tem poder para restaurar e levantar a nossa vida e nos fazer sair da caverna em nome dEle. Creia e verás a glória de Deus, meu irmão. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, porque nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós não temos a menor estrutura, Deus, para lidarmos com o esgotamento, senão pelo Senhor. Nós não temos, ó Deus, a menor condição de lidarmos com a depressão, se não for pela Tua ajuda, Deus. Pai, há irmãos aqui na igreja hoje, nos ouvindo em casa, que talvez estejam passando por esse mal. Há pessoas, ó Deus, que venceram a depressão, mas se apavoram quando pensam na possibilidade dela possivelmente voltar. Deus, tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Nós queremos ouvir a Tua voz que nos diz nesta manhã: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque é o Senhor quem alivia o nosso fardo. É o Senhor quem leva as nossas cargas. É o Senhor quem nos ajuda, dia após dia. Por isso, Pai, fala poderosamente agora ao nosso coração. Porque tudo o que nós precisamos, Deus, é ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, o Teu Filho, é que oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Medo, formigamento, nevralgias faciais, ansiedade, fadiga, tensão, falta de apetite ou excesso de apetite, náuseas, vômitos, palpitações, contrações musculares, dificuldades de respiração, agressividade, falta de energia e disposição, isolamento, perda do prazer. Se você tem vivido esta ou várias dessas sensações, ou conhece alguém que tem passado por elas, é porque você tem tido um contato muito próximo daquilo que nós chamamos de depressão. Uma enfermidade avassaladora na nossa geração, e só de falar dela, algumas pessoas já se sentem mal. Pastor Hernandes Dias Lopes diz em um dos seus livros a respeito da depressão, que a depressão, ele define a depressão como o câncer da alma. Ele diz que a depressão é nada mais, nada menos do que o câncer da alma. Certa vez, conversando com uma senhora de uma igreja da qual fui pastor alguns anos atrás, que estava enfrentando uma depressão muito profunda, eu dizia: minha irmã, como que a senhora está sentindo? Fale alguma coisa. Vamos orar juntos por isso. E ela dizia assim: pastor, desde que eu perdi o meu marido, e aquilo tinha sido a grande causa da sua depressão, ela disse assim: desde o dia em que eu perdi o meu marido, eu enxergo tudo em preto e branco. Eu perdi a capacidade de enxergar as coisas à minha volta em cores. Depressão é enxergar a vida em preto e branco. Depressão é uma doença que se caracteriza por afetar diretamente o estado de ânimo de uma pessoa, deixando-a completamente desanimada, com um predomínio anormal, intenso e profundo de tristeza. Homens e mulheres estão sujeitos a ela. Adultos e crianças estão sujeitos a ela. Depressão é quando a tristeza toma proporções muito maiores, que acabam impedindo a pessoa de viver a sua vida normalmente. A depressão é uma doença que afeta o corpo como um todo, que compromete o físico, que compromete o emocional, que compromete o espiritual, que compromete o pensamento, que compromete a capacidade de raciocínio,
que compromete até mesmo o humor. A depressão é capaz de afetar a nossa alimentação. A depressão é capaz de tirar as nossas noites de sono. A depressão é capaz de fazer com que as nossas opiniões e os nossos conceitos mais seguros, mais concretos, sejam completamente dispensados. A depressão é capaz, inclusive, de atrapalhar os nossos relacionamentos. Tanto no que diz respeito ao relacionamento com o próximo, quanto no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor. Tudo isso é depressão. Agora, existem muitas ideias equivocadas a respeito da depressão também. E aí um corpo chamado CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos de São Paulo, um corpo, uma associação extremamente séria e altamente comprometida com o cristianismo, apontou algumas coisas, o que não é depressão, para que a gente não corra o risco de confundir. Primeiro, eles dizem que depressão não é pura e simplesmente a consequência de um pecado que nós cometemos. Ela é sim a consequência pelo pecado como um todo. Até o texto que a Isabel escreveu hoje no boletim fala justamente sobre isso. A doença como um todo, qualquer tipo de doença, é consequência de um pecado inicial. Mas a depressão em si não é consequência por um pecado que eu tenha cometido, como se nós nos relacionássemos com Deus numa relação causa e efeito. Então, por que será que eu estou passando por depressão? Bom, só pode ser porque eu pisei na bola, que agora Deus está me castigando. Então, depressão não é isso. Segundo, eles dizem também que depressão não é pura e simplesmente obra do diabo na vida das pessoas para derrubá-lo. É claro que o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir. É claro que o inimigo faz uso, aproveita de um estado fragilizado de alguém que está sofrendo depressão para lançar os seus dardos inflamados. Mas a palavra de Deus nos diz que a depressão não é pura e simplesmente uma obra do diabo na vida das pessoas. Terceiro, o CPPC nos faz questão de lembrar que a depressão não é também uma doença que o cristão não pode ter. E retomando aqui novamente uma referência do pastor Hernandes, ele diz no seu livro que ele trata desse assunto, ele diz assim, olha, um crente está sujeito a ter depressão tanto quanto ele está sujeito a ter gastrite. Tanto quanto ele está sujeito a ter um infarto. Tanto quanto ele está sujeito a ter uma dor na coluna. Porque, primeiro que demoraram-se anos para a própria medicina como um todo reconhecer a depressão como enfermidade. Não faz muito tempo que a depressão faz parte do catálogo das doenças. Mas ok, é um passo dado. Agora, criou-se um paradigma na igreja que é assim, o crente não passa por depressão. E isso fez com que muitos crentes fossem tratados na sua depressão como gente pecadora, como gente não salva, como gente que não tinha graça de Deus, como gente que nunca tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Pergunta, isso ajuda no tratamento da depressão ou isso acarreta ainda mais fardos no tratamento da depressão? Você é capaz de responder. Então é preciso tomar cuidado com isso. Porque se eu disser que o crente não passa por determinadas coisas, eu preciso negar uma série de eventos que a Bíblia descreve com muita clareza. O CPPC ainda diz que a depressão não é uma doença de luxo. E aí, queridos, é preciso dizer aqui que com depressão não se brinca. Porque muitas vezes, ao longo da minha caminhada pastoral, eu acabo tendo contato com pessoas que dizem assim, pastor, o senhor não sabe, minha esposa está lá em casa. Ó. Agora ela não quer mais lavar louça, agora ela não quer mais limpar a casa, agora ela só fica deitada o dia inteiro, agora ela só quer fazer o que ela quer, agora ela só fica pedindo as coisas para mim o dia todo. E depois põe a culpa nessa tal da depressão. Vou dar uma vassoura para ela, vai ver a depressão. Então muitas vezes as pessoas não compreendem, acham que é uma doença de luxo e flertam com isso. Não, você está bem sim, está vendo? Não tem nenhum ferimento aí no seu corpo, eu não estou enxergando nada de anormal. Então começa a flertar com a depressão, mas o CPPC faz um alerta. Gente, cuidado,
porque isso não é uma doença de luxo. Não podemos brincar com essa questão. O CPPC também diz que a depressão não é pura e simplesmente tristeza por si só. Ah, estou triste hoje, acho que eu estou com depressão. Não, gente, para com isso. Você pode estar triste porque você passou por uma situação ruim no seu trabalho. Você pode estar triste porque o seu time de futebol perdeu. É melhor usar outro exemplo. Você pode estar triste porque, sei lá, você brigou com a sua esposa. Você pode estar triste porque você não ganhou o aumento que você esperava. Você pode estar triste porque alguém te fez uma... Você pode estar triste por uma série de coisas. Um projeto, um sonho que você tinha que não deu certo. Você pode estar triste por uma série de razões. Você pode ter vindo hoje para a igreja triste por alguma razão, mas isso não significa que você está com depressão. Então é preciso tomar cuidado. Nem todo mundo que está triste está com depressão. Terminou o namoro, ficou triste, depressão. Cuidado. Começou o namoro, ficou triste, vai saber, né? Preparou lá uma comida que queria muito comer, não ficou boa, ficou triste, depressão. Cuidado, não é assim. Não é assim, é preciso tomar bastante cuidado. E por último, gente, algo que a gente precisa dizer com muita propriedade. A depressão também não é uma doença incurável. Ela tem cura. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor por isso. Porque a partir do momento que eu disser que há alguma coisa que Deus não cura, eu também preciso anular uma série de coisas que a Bíblia descreve a respeito de Deus, do Deus que nós cremos. Então Ele cura. Ele tem poder para curar. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para manifestar na nossa vida a glória dele em nossa direção. Ele pode fazer tudo isso. Agora vejam como a gente não pode flertar com esse assunto. Uma repórter chamada Daniela Loreto, da Folha de São Paulo, apresentou recentemente os seguintes dados. Primeiro, cerca de 40% das pessoas que fumam são altamente frágeis diante da depressão. Interessante esse dado, né? Segundo, ela diz que 25% das pessoas que estão mais suscetíveis à depressão são aquelas que sofrem de problemas cardíacos, de disfunções cardíacas. Ouça com atenção, você tem um soprinho aí, não vai dizer que você está com depressão também, né? Já não quer mais lavar a louça, já não quer mais fazer nada. Então, 25% das pessoas que têm problema cardíaco estão mais suscetíveis à depressão do que outras pessoas. Ela diz ainda que as pessoas que de alguma forma estão ligadas à religião são menos afetadas pela depressão. Não é interessante isso? Pessoas que creem em alguma coisa, pessoas que fazem parte de uma religião, pessoas que de alguma forma cultivam espiritualidade, pessoas que valorizam e entendem a importância da fé, é um percentual menor, são pessoas que de alguma forma estão blindadas pela depressão. Agora vejam, ela diz também nessa pesquisa, curiosamente, que cerca de 30% dos pastores, dos médicos e dos professores vivem atingidos pela crise da depressão. Pastores, médicos e professores. 3 funções, assim, bastante interessantes para a nossa sociedade, né? Não são essenciais? Pois é. Ela diz ainda, queridos, que o índice de depressão que atinge crianças e idosos é muito maior do que aquele que a gente imagina. Crianças e idosos precisam ter uma atenção mais do que especial, porque eles estão muito mais suscetíveis à depressão. Diz também, meus irmãos, que a depressão atinge mais os homens do que as mulheres. Talvez por causa das mulheres mesmo. Não? Os homens são mais atingidos por depressão do que mulheres. E por último, escrevi uma coisa aqui, coloquei outra ali, é 30%. Cerca de 30% da população de São Paulo vive depressão. Está errado ali, viu, gente? 30%. Agora projeta isso para uma cidade como Sorocaba. Pertinho de São Paulo, muitos de vocês trabalham lá, muitos de vocês estudam lá, muitos de vocês vão para lá todo dia e voltam. Tenta trazer para Sorocaba esse índice. Qual será
como seria o índice aqui para nós. Eu me lembro claramente quando conheci um senhor, um homem já com mais de 60 anos. Um homem muito operoso, tanto na igreja quanto na vida profissional. Pai de família, avô. Um homem muito sério, um homem muito sóbrio, um homem muito maduro, um homem de Deus. Mas que a depressão havia tomado conta dele de tal forma que eu me sentava na mesa do café da manhã, durante a semana, para ir lá orar com ele, pastorear o coração dele, e aquele homem tão brilhante no mundo dos negócios, aquele homem tão efetivo como um líder da igreja por décadas. O que eu tinha de idade, ele tinha o dobro de presbiterato quando eu conheci. Só de tempo de presbítero. Mas quando a gente sentava na mesa para tomar o café da manhã juntos e orarmos, parecia que eu estava diante de um homem tão fragilizado como um menino de 3 anos de idade. Tão incapaz diante de um pedaço de pão e de uma xícara de café. Quase sem forças de levantá-los. E quantas vezes não levantou de fato. Me lembro que certa vez fui convidado para assumir o pastorado de uma igreja. E substituir também um pastor que estava lá há alguns anos e já também com mais de 60 anos de idade. Um homem que ao longo do seu ministério foi brilhante. Professor de seminário, acadêmico, formado em direito. Conhece a constituição da igreja de ponta a ponta. Mas ele não suportava mais ouvir o telefone da sua casa tocar. Porque ele estava completamente dominado pela depressão. E ele precisou parar. Antes mesmo de chegar ao tempo necessário para a jubilação. Porque ele disse, se eu continuar, eu não conseguirei, eu não tenho mais forças para continuar. Homens e mulheres, adultos ou crianças, servos de Deus, tementes a Ele. Como Moisés, por exemplo, quando se viu num grande apuro diante do povo reclamando de tudo. Como os filhos de Coré, que escreveram um salmo, que eu quero fechar com ele daqui a pouco, de desespero e angústia na presença de Deus. Como Davi, que se apresenta diante do Senhor no Salmo 32 e no Salmo 51, completamente desesperado pelo socorro de Deus. Como Jeremias, que chora pelos pecados de uma nação toda. Como Jonas, que diante da grandiosa obra que o Espírito Santo realizou em Nínive naqueles dias, 120.000 pessoas quedadas aos pés do Senhor. Mesmo diante disso, porque muitas vezes esses sintomas depressivos não são circunstanciais. Porque mesmo diante desse quadro, mesmo diante desse cenário, Elias sentou-se debaixo da planta e pediu para si a morte. Jonas. E Elias, um homem cheio de Deus, mas que num determinado momento da sua vida, por alguma razão, ele resolveu refugiar-se numa caverna. E essas razões nós vamos conhecer no culto de hoje à noite. E o que mudou completamente essas razões no coração de Elias, nós vamos conhecer no culto de hoje à noite. Porque talvez, meu querido e minha querida, sejam as mesmas razões que têm levado você à caverna e à depressão. Mas da mesma forma podem ser as mesmas razões que podem tirar você de lá em nome de Jesus. Porque o Senhor está com o seu braço estendido, dizendo, vem meu filho. Eu tirarei os seus pés do poço, da lama, e firmarei os seus pés sobre uma rocha. E tem mais. Eu colocarei nos seus lábios um hino de louvor. Por isso, é que a gente precisa ficar muito atento ao que os filhos de Coré escreveram lá nos Salmos 42 e 43. Na Bíblia hebraica é como se os Salmos 42 e 43 fossem apenas um. E é um cântico que tem estrofes e que tem coro. E coro, como vocês sabem, é sempre repetido, né? E esse é o coro dos Salmos 42 e 43, que se repetem por 2 vezes no Salmo 43 e uma última vez no Salmo 42 e uma última vez no Salmo 43. Que é uma pergunta.
ou duas perguntas. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Com quem que eles estão conversando, gente? Com quem? Com eles mesmos. Com a alma deles mesmos. O pastor Abelardo falou até alguma coisa sobre isso, né? De a gente acordar de manhã, olhar para o espelho e falar, viu, meu amigo, está na hora de você tomar algumas decisões e atitudes na sua vida. Não foi isso que ele falou? Tem tudo a ver. De vez em quando, ou de vez em sempre, a gente precisa fazer como na música de um cantor e compositor chamado Estênio Marços. Ele diz assim, puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma e mostras tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo? Vida tranquila viver? Porque de vez em quando a gente precisa puxar uma cadeira e falar, alma, senta aqui que a gente precisa conversar. Sabe como que é o nome disso? Vou falar o nome que aí você tem uma palavra talvez nova para você falar durante a semana. Isso se chama solilóquio. Sabia? Quando a gente conversa com a gente mesmo, o nome disso é solilóquio. Então, quando você estiver lá na frente do espelho, falando com você mesmo, seu marido falar assim, você está louca, mulher? Diz assim, não, eu estou fazendo um solilóquio. Ficou mais bonito, né? Você diz assim para sua esposa, ficou bom para traduzir agora para o Dylan, né? Bom trabalho aí. Ou então você diz para sua esposa, olha, não estou aguentando mais, dá licença que eu vou fazer um solilóquio. Ficou mais bonito do que você dizer outras palavras. Solilóquio é conversar com a gente mesmo. E esse exercício a gente precisa fazer de vez em sempre, para dizer, viu, minha alma, puxa uma cadeira que a gente tem um papo sério para levar. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer para você. Minha alma, não estou dizendo isso para ninguém, estou dizendo isso para você. Escute bem o que eu vou te dizer. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos ficar em pé, gente? Quero convidar você nesse momento para não olhar para o seu irmão do lado, para não falar para o seu irmão do lado. Quero convidar você para falar para a sua própria alma. Se você conseguir se concentrar melhor, você pode até fechar os seus olhos, mas eu quero convidar você a falar para você. Vamos lá? Você vai repetir o que eu vou dizer. Para a sua alma. Não é para o irmão que está do lado, não, nem para mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Escuta, ó minha alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, abençoe, Jesus, a tua igreja aqui reunida, Senhor. Fale, ó Deus, ao coração de cada pessoa nesse momento. Trabalha, Senhor, a alma, o coração, as emoções, a vida da tua igreja. Ó Deus, que nós possamos olhar para a nossa própria alma nesta manhã e dizer de uma vez por todas, espera, ó minha alma, pelo Senhor. Que com isso, Deus, as vozes que se levantam dentro de nós possam se aquietar. Que com isso, ó Deus, as turbulências que se levantam dentro de nós possam se acalmar. Que com isso, ó Deus, a voz da depressão, tantas vezes tão dura, tão grave, tão intensa, possa se calar no nome de Jesus, Pai. Mas, ó Deus, não nos permite, ó Deus, entregarmos a nossa própria vida à depressão. Mas nos leva ao exercício de cada dia dizer, espera, ó minha alma, no Senhor, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Faz esta obra, Pai, no coração do teu povo nesta manhã. Nos entregamos inteiramente ao Senhor e pedimos que as tuas bênçãos repousem sobre a nossa vida todos os dias. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Você pode se assentar?
Meus queridos, hoje nós temos 2 presbíteros que estarão aqui na frente orando por você. Se você tem vivido, se você tem enfrentado, se você tem passado por depressão, ou qualquer outro motivo que você queira orar, com o Fabinho, com o seu Fran, eles estarão aqui para orar pela sua vida, tá bom? Aproveite esse tempinho até o horário de começar a escola e venha aqui para orar com eles em nome de Jesus. Agora então eu quero dar as instruções para o procedimento da nossa assembleia, tá bom? Simone vai colocar aqui para mim. Tem algumas instruções que estão aqui já na tela que ficam mais fáceis, ok?